Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática. Continuamos a falar sobre os conjuntos numéricos. Na verdade, nós vamos falar sobre os números racionais e uma das suas formas de representação, no caso, as dízimas periódicas. Aqui nós temos um grande exemplo de aplicação dos números racionais, que é um bolo de cenoura. Todo mundo gosta de um bolo, né? E aqui nós temos os ingredientes. Manteiga, 3/4. Olha aqui, uma fração. É um exemplo de um número racional. Açúcar, nós vamos usar 2 xícaras. Apesar do número 2 ser um número natural, ser um número inteiro, ele também é um número racional. Ovos, nós vamos usar 4 unidades de ovos. Então, o numeral 4 aqui também será um número natural, inteiro e também racional. Assim como xícara, que nós vamos usar 2 xícaras, uma xícara de milho, outra xícara com leite, uma colherzinha de leite em pó, uma pitadinha de sal, uma colherzinha de baunilha. E olha essa última fração aqui de manteiga, que nós vamos usar 2/3. Quando a gente for fazer o cálculo de 2/3 dessa xícara de chá de manteiga, para a gente fazer a nossa receita do nosso bolo de cenoura, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma resposta de um número decimal e vocês vão perceber que esse número decimal ele não tem fim. Ou seja, ele vai dar uma dízima periódica. Então, o que vem a ser essa dízima periódica? Quando nós pegarmos esse 2/3 e dividimos 2 por 3, vai dar um número 0,6666 e não vai ter fim. Então, a dízima periódica, como o próprio nome diz, quer dizer que eu vou ter um número decimal, nesse caso o número 6, e ele se repetindo infinitamente. Então, eu poderia escrever mais infinitos 6 aqui, que nunca vou chegar ao fim. Então, é esse o objeto de estudo da nossa aula de hoje, as dízimas periódicas, tá bem? Vamos continuar aqui. E aqui, então, tem a representação visual para a gente ver o que é um 2/3. Se eu peguei, por exemplo, uma pizza e dividi ela em 3 pedaços, 2/3 tá aqui, ó, colorido, tá? Então, quer dizer que é 2 de um total de 3. Olha para esse copo. Um copo cheio, um inteiro. Peguei o copo e dividi em 4 partes e enchi 3 partes. 3/4 do nosso copo está com água. Aqui eu já tenho a fração 2/3, quer dizer que eu dividi meu copo em 3 partes, certo? E preenchi com água 2 destas 3 partes. Por fim, 1/2, ou seja, eu dividi o copo em 2 partes iguais e coloquei dentro deste copo água na sua metade, ou seja, numa dessas 2 partes aqui. Então, o 2/3 parece ser um número exato, mas quando a gente for fazer o cálculo dividindo 2 pelo 3, nós vamos achar uma dízima periódica, que eu acabei de falar e demonstrar para vocês que é 0,6666. Se nós fôssemos fazer a divisão de 2 dividido por 3, primeira coisa a gente ia ver que o número 2 é menor que o 3, então eu precisava colocar o 0, aqui para eu poder acrescentar um zerinho aqui, certo? E aí sim, 20 por 3 dá quanto, gente? 6, beleza? 6 vezes 3, 18. Então, 20 menos 18, me restou 2. Vou acrescentar um 0. 20 por 3, 6 de novo. Por quê? Porque 6 vezes 3 deu 18. Percebam que eu começo a entrar num ciclo. E esse ciclo não terá fim. Então, sempre vai ser assim. 20 por 3, 18. Então, tá, que eu tenho que fazer o 6 vezes 3. Então, eu vou colocando 6, 6, 6, 6, 6, sem fim. Por isso, então, que o resultado vai ser uma dízima periódica. Muito bem. Aqui nós temos a representação das dízimas periódicas.
Então, 5 sextos, quando você for dividir 5 por 6, vai dar 0,83333. O 3 não vai parar de se repetir, ele vai repetir infinitamente. Então, a gente pode colocá-lo dessa forma, ou nós podemos apenas escrever assim, 0,83 e fazer esse tracinho em cima do 3. Observem que esse tracinho que nós fizemos em cima do número 3 significa que ele é o período, ou seja, ele que está se repetindo infinitamente. Olha aqui, outro exemplo, 32 sobre 99. Quando nós pegamos o 32 e dividimos por 99, o resultado é 0,32, 32, 32, 32, 32. O que é o nosso período aqui? O que está se repetindo? 3 e o 2, 3 e o 2, ou 32, 32, 32. Então, como é que nós vamos representá-lo? Podemos mostrar dessa forma, ou colocar esse tracinho, igual a gente colocou em cima do número 3 aqui, acima do 32. Quando eu colocar este tracinho, significa então que o período a se repetir é o 32. Tá bom? Lembrar que isso tudo que a gente está falando de dízima periódica, de números mistos, de números decimal, estão todos inclusos no grande conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Vamos relembrar comigo aqui? A gente viu então o primeiro conjunto da nossa primeira aula, que era o conjunto dos números naturais, conjunto N. Esse conjunto N era composto por todos os números maiores que 0 e inteiros. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 eram todos números, são todos números naturais, não é mesmo? Depois dos números naturais, nós vemos um conjunto maior que contempla os números naturais e os negativos, também inteiros, que é justamente esse conjunto chamado conjunto dos números inteiros ou conjunto Z. É todos os números naturais a partir do 0 com os negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Nós vimos até algumas aplicações, sejam no campo da meteorologia, quando a gente pega menos 10, menos 20 graus, seja no campo de extratos bancários, de dívidas, entre outros, né? Então aqui nós temos o nosso número inteiro. E maior que o conjunto dos números naturais e dos números inteiros, que é esse grande conjunto, que é o nosso conjunto, o conjunto dos números racionais. Vou ter os números naturais, vou ter os números inteiros, e aí eu tenho número misto, tenho número decimal, tenho fração própria e fração imprópria, tenho dízima periódica. Então, o conjunto Q é todo N somado com todo Z e mais essas frações, essas dízimas, esses números decimais, esses números com vírgula, tá bom? Muito bem. Fração geratriz. O que é a fração geratriz? É a fração que gerou essa dízima periódica. Por exemplo, a fração geratriz que gerou a dízima periódica 0,32323232 é o 32 sobre o 99. Numerador 32, denominador 99. A fração geratriz que gerou um número, a dízima periódica 0,833, é 5 sextos. Tá bem? Então, nós vamos aprender a fazer, então, essas frações geratrizes. E aqui tem um conceito, que é aquela quando dividirmos o seu numerador pelo denominador, resulta em uma dízima periódica. Número decimal periódico, certo? Aqui nós temos o 0,444. Se fosse para a gente calcular qual é a fração geratriz, como é que eu faço, Júlio? Presta bastante atenção. Você pega o período. O período aqui, ó, 444. Quer dizer que o 4 está repetindo. Beleza? Se o 4 está repetindo, eu vou colocar o 4 no numerador. Tá? E aqui no denominador, nesse caso, como a parte inteira aqui está 0, eu vou colocar apenas quantas casas a partir da vírgula eu andei até chegar no período, ou seja, até chegar no número que se repete. Nesse caso, eu não andei, ó, da primeira casa aqui, que é o 4, então eu já cheguei no período. Se eu andei uma vez, ou
está na primeira casa, eu coloco no denominador uma vez o número 9. Então, se nós pegarmos 4 e dividir por 9, nós chegamos nisso aqui, em 0,44444, uma dízima periódica. 3,555. Percebam, se fosse apenas 0,555, era simples, né? Pego o período que era o 5, colocaria aqui, certo? E faria o quê? Pegaria apenas o número 9 e colocaria no numerador. Posso fazer isso? Não, porque eu tenho uma parte inteira agora. Quando eu tenho uma parte inteira, além de pegar o 5, colocar no numerador, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o denominador, que é, no caso, 9, e multiplicar, presta bastante atenção, multiplicar pela minha parte inteira, no caso 3. Então, 9 vezes 3 deu 27. Pego o meu 27, somo com o numerador, somo com 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, no numerador vai ser o 5 mais o 27. Júlio, de onde veio o 27? De novo, o 9, que veio daqui, o que acontece? Eu pego ele pego 9, multiplico por 3, que deu 27, somei com 5, então a fração que gerou isso aqui foi 32 sobre 9, certo? Se eu pegar 32 e dividir por 9, então eu vou ter 3,555. Muito bem. 0,577. Então, observem que o período parece o 7. Ó. 7 começou a se repetir. 7, 7. Então, o período é o 7. O que eu posso fazer? Eu preciso, então, colocar no numerador o 5, que já está junto com o 7, junto ao seu período, que é o 7. Então, eu coloco 5, 7, ou seja, o 57. No denominador, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar o 9? Não. Por quê? Porque nós andamos uma casa, depois na segunda casa que eu cheguei no período. Se eu andei 2 casas, eu preciso colocar 2 números 9. Então, aqui seria 57 sobre 99. Tá bem? Vamos fazer um exercício para a gente fixar esse conteúdo. O Renato, ele dividiu 2 números inteiros positivos em sua calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 0,45, 45, 45. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos números dividido pelo menor deles, o resultado obtido por Renato na calculadora seria... Vamos calcular então qual fração que deu origem ao 0,4545? Qual fração que deu origem a essa dízima periódica? Vamos lá. Não tem nenhuma parte inteira, mais fácil para mim, né? Então, eu vou pegar apenas o período. O meu período é o 45, certo? Se eu tenho o meu período que é o 45, eu vou colocar o 45 aqui e vou fazer o seguinte. Tenho 2 casas. Então, 45 sobre 99. Ó, já achei o que me gerou essa dízima periódica. Bacana. A pergunta é, se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o que está no denominador, o que está no numerador fosse para o denominador e o que está no denominador fosse para o numerador, se a gente invertesse. Se eu fizesse 99 sobre 45, qual o resultado que eu iria ter? Não sei, mas a gente pode fazer aqui do lado, né? Vamos lá, 99 dividido por 45. 2, né? 2 vezes 45 dá 90, certo? 99 menos 90 me restou 9. Acrescento um 0 aqui, e aí eu preciso colocar a vírgula, certo? 90 dividido por 45 dá o quê? 2. 2 vezes 45 dá exatamente 90 e eu finalizo a minha divisão. Então a resposta é 2,2, letrinha E aqui. Muito bem, bem interessante esse exercício, hein? Olha o outro.
seja x igual 1,123, 123. A diferença entre o numerador e o denominador da sua representação fracionária é a diferença entre o numerador e o denominador. Então, vamos lá. Tenho a parte inteira. E aqui eu tenho 1, 2, 3 números. 123, 123, 123, fazendo esse período. Então, o que eu tenho? Eu tenho que pegar o 123, colocar ele sobre o quê? 3 números. 3 números, então 3 noves, né? 1, 2, 3. Preciso pegar esse denominador e multiplicar, não se esqueça quando a gente tem a parte inteira, pela parte inteira. Então, é 999 vezes 1. E esse resultado eu somo ao numerador. Então, mais 999. Então, a minha resposta é 1122 sobre 999. Que é a diferença, não que é a subtração. 1122 menos 999. Quando a gente fizer esse cálculo, nós vamos ter como resposta 123. Letra aqui A. Vamos para o nosso último exemplo. André é um apaixonado por pizza. E ele tem um amigo, Carlos, que descobriu que o mesmo consegue comer 3 pedaços sozinhos de uma pizza de calabresa, conforme a imagem. Então, a gente tem a imagem da pizza ali. Calcule a dízima periódica da quantidade de pizza restante após André comer. Então, eu tinha 9 pedaços da pizza, né? Nossa pizza tem 9 pedaços. Se o André comeu 3, quantos pedaços de pizza sobrou? Sobrou. Ó, vamos supor que ele comeu o pedaço número 1, o 2 e o 3. Então, o que nos restou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou 6 pedaços. De um total de 9. Então, a dízima periódica que nós temos que calcular é isso. 6 dividido por 9. Vamos fazer esse cálculo aqui do lado, ó. 6 dividido por 9. 6 dá para dividir por 9? Não, então eu preciso colocar um 0, aqui e acrescentar um 0. Agora, 60 dividido por 9 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 9, 9, 18, 27, 54. Então, aqui me restou 6. 6 é divisível por 9? Não. Acrescento um 0. 60 dividido por 9, de novo dá 6, que vai dar 54 novamente. De novo aquele ciclo. Por quê? Porque é uma dízima periódica. 6 e assim por diante. Vai indo, acrescenta um 0, tá? Então, isso aqui vai dar 0,666. A dízima periódica, então, do que restou da pizza é 0,666 e assim por diante, tá bom? Essa foi a nossa tabela de imagem. Bons estudos, pessoal, e até a nossa próxima aula.